Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre saúde. Vamos falar sobre câncer. Uma pergunta que não quer se calar. Quando será descoberta, enfim, a cura da doença? De um ano para o outro, há muitos avanços na busca da cura do câncer. Embora a população em geral não se dê conta de que as descobertas evoluem, para os especialistas diariamente envolvidos com a questão, o progresso é constante. E só não é mais acelerado devido ao alto custo das pesquisas. Desde 2003, com o marco da apresentação dos resultados do projeto Genoma Humano, você já deve ter ouvido falar. Pesquisa científica que durou 13 anos e contou com a participação de cientistas de 18 países que se descortinam revelações sobre os tumores. E essas manifestações permitem o prolongamento da vida. Sobre todas essas questões, vamos falar sobre oncologia de precisão. Os sobreviventes do câncer e sua família querem recomeçar, mas precisam construir um novo chão, porque tempos atrás ficaram sem ele. É muito comum, gente, que a pessoa tenha se afastado do trabalho, a pessoa que ficou doente, né? E às vezes até familiares mesmo, né? Se afastam do trabalho para se dedicar àquela pessoa que está enferma. O mercado continuou acelerado e a agilidade do profissional não é, no primeiro momento, a mesma que antes. As finanças da família certamente são outras, após seguidos gastos com medicações, exames, internações, deslocamentos, compras de equipamentos e por aí vai. Alguns efeitos colaterais do tratamento são persistentes e tornam-se crônicos. O conceito chamado survivorship, que em português, na tradução seria sobrevivência, reúne em um mesmo local psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas e até especialistas em áreas do trabalho e recursos humanos, para ajudar na reinserção dessa pessoa que se curou do câncer. Ajudar, por exemplo, a família também nessa reinserção no mercado de trabalho e tudo mais. O nosso convidado para falar sobre essas questões, e tem informações relevantes e muito importantes, você vai ficar sabendo nesse episódio do Panorama de Negócios, é o médico oncologista Dr. Paulo Eduardo Pizão, que é pesquisador no Centro de Pesquisa Clínica São Lucas, PUC Campinas, coordenador da disciplina Oncologia Clínica no curso de Medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, oncologista no Instituto do Rádio, e com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da Infostúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Dr. Paulo Pizão, para mim é uma honra, um orgulho muito grande receber o senhor aqui no podcast Panorama de Negócios, até porque eu já tive a oportunidade, inúmeras vezes, de acompanhar os artigos que o senhor escreve e publicá-los no nosso site do Panorama de Negócios. E quando a gente fala sobre a questão de saúde, e a gente tem visto, por exemplo, que sob o ponto de vista da oncologia, né, os tratamentos eles têm evoluído bastante, né? O senhor é um pesquisador, quer dizer, ninguém melhor do que o senhor, né, para falar sobre isso. Então, uma honra, um prazer enorme recebê-lo, viu, doutor? O prazer é meu, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Doutor, quando a gente fala sobre oncologia de precisão, o que nós estamos querendo dizer exatamente, doutor?
Ótimo. O que acontece é que o tratamento do câncer, né, as medicações, e aí nós estamos falando aí de 40, 50 anos atrás, né, nós tivemos o desenvolvimento da quimioterapia, que é o que a maioria das pessoas conhece. Então, o uso de medicamentos que têm a propriedade de atacar e combater as células do câncer. Esse tipo de tratamento, ele não tem a especificidade ideal. Por quê? Porque se a gente for ver qual é o alvo na célula que a quimioterapia preferencialmente ataca, é o DNA, ou seja, é a parte genética da célula. O que acontece é que o DNA ele não está exclusivamente localizado na célula do tumor. As células normais também possuem DNA. O que garante a eficácia do tratamento é que as células normais mantêm depois do ataque da quimioterapia, as células normais mantêm uma capacidade de recuperação maior, mais extensa e mais rápida do que a célula tumoral. Então, isso é o que faz a diferença, é o que faz, vamos dizer assim, a quimioterapia funcionar. Que seria assim um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, né, doutor? Porém, como nós estamos dizendo aqui, né? Então, quando a quimioterapia está combatendo a doença, infelizmente, células normais também sofrem a influência desse tratamento. E, portanto, o paciente pode ter realmente uma grande gama de efeitos colaterais indesejáveis, porque os tecidos normais estão sofrendo o ataque também, a influência da quimioterapia. Só para a gente poder ter uma ideia, doutor, que o senhor está falando e me veio isso daí à cabeça nesse momento, eu não queria perder essa linha de raciocínio. Pois não. Quando a gente fala, por exemplo, dos efeitos colaterais, tá? Muitas vezes as pessoas perguntam, por exemplo, quais seriam esses efeitos colaterais? É enjoo? O que é exatamente, doutor? Ótima pergunta. Bom, primeiro, se nós estamos falando, né, que o principal alvo na célula, seja tumoral ou na célula normal, é o DNA, né? O DNA ele está constantemente sendo duplicado, né, replicado quando as células do corpo se dividem, tá? Então, os tecidos em que exista replicação celular rápida, e vou dar um exemplo para você, a pele, o folículo do cabelo, né, a mucosa da boca. Então, esses tecidos acabam sendo mais afetados do que outros pela quimioterapia. Então, possíveis efeitos colaterais. Queda de cabelo. Queda de cabelo. É frequente, né, o lamento das pessoas o fato de perder cabelos e pelos, na verdade, né? A pessoa pode perder barba, ela pode perder cílios, supercílios, né? Isso é reversível, tá? Quando a pessoa não precisa mais do tratamento, cresce novamente o cabelo, os cílios, etc. Até interessante o senhor colocar, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu vou ficar careca pro resto da vida. Não é isso. Não é o fato, né? Mas então, especialmente, então, por exemplo, a mucosa do tubo digestivo também tem uma replicação celular muito rápida, normalmente. Também é comum o paciente sentir enjoo, náusea, vômito, porque essa mucosa se inflama. O paciente tem diarreia, às vezes, um desarranjo intestinal, porque essa mucosa se inflama. Tem perda de apetite, doutor? A perda de apetite pode acontecer também. Às vezes, pela doença, porque o tumor pode fabricar certas substâncias que, ao chegar através da corrente sanguínea no cérebro, essas substâncias podem interferir com o metabolismo e o apetite, né? Mas também pelo fato de a quimioterapia gerar esse estado inflamatório no organismo, né? E aí uma das consequências pode sim ser a perda de apetite. Então, em geral, os efeitos colaterais da quimioterapia são sobre os tecidos que se multiplicam, células que se multiplicam rapidamente. Um outro exemplo muito bom da gente lembrar, as células sanguíneas,
né? Então, o corpo está constantemente fabricando, normalmente, fisiologicamente, novos glóbulos brancos, novos glóbulos vermelhos, as plaquetas, né, que são constituintes do sangue, que estão associadas a uma série de processos, mas principalmente a coagulação. Né? Muito bem, quando a pessoa faz quimioterapia, é comum, né, dependendo do remédio, da quimioterapia que é utilizada, uma afetação da medula óssea, que é a fábrica do sangue. Então, temporariamente, a pessoa pode ficar, por exemplo, com um certo grau de anemia, porque os glóbulos vermelhos caem. Ela pode ficar com uma maior propensão a ter quadros de perda de sangue, hemorragia, porque as plaquetas diminuem de número. E é muito comum, o leigo talvez saiba mais, é sobre a imunossupressão, porque os glóbulos brancos diminuem, esses glóbulos brancos em geral estão associados à defesa do organismo contra bactérias e vírus, por exemplo. Então, o paciente em quimioterapia é considerado imunossuprimido. Tanto é que quando nós falamos de vacinas, como nós tivemos agora recentemente muita discussão sobre vacina da Covid, né? E quem que deveriam ser as pessoas ou os grupos que recebiam prioridade na vacinação, além de idosos, fragilizados pela idade, etc., sempre estavam os imunossuprimidos, entre eles pessoas que estão sendo submetidas ao tratamento do câncer. Então, todos esses são efeitos colaterais. E aí, voltando à oncologia de precisão, né, que foi a sua pergunta. A evolução, né, do conhecimento, especialmente a partir do projeto Genoma, que nos permitiu estudar do ponto de vista molecular, lá no nível da molécula, né, qual é a diferença, o que existe de diferente numa célula que faz com que ela perca o controle da divisão celular, que ela se multiplique rápido e constantemente, que é uma das características do câncer, né? E qual é a diferença dessas células sem controle para a célula normal? A partir do momento que, então, nós ganhamos esse recurso técnico, essa capacidade de visualizar, detectar as diferenças entre a célula tumoral e a célula normal, algumas dessas características, por exemplo, são mutações no DNA, a indústria farmacêutica passou a utilizar isso como alvo para novos medicamentos. Agora, esses novos medicamentos, diferentemente da quimioterapia, por ter um alvo específico, eles têm duas características muito importantes. Maior eficácia, porque é como eu costumo, às vezes até na hora que eu estou explicando para o paciente, para ajudá-lo a visualizar, eu falo assim, olha, é o medicamento que tem o CEP da doença. O medicamento que vai lá e vai, como ele tem o CEP, ele é muito mais preciso, né? Diferente da quimioterapia. Então, a eficácia, a chance de sucesso é muito maior. Muito maior. E por outro lado, boa notícia, né? É uma ótima notícia. Sim. Né? Alguns estudos mostram que, regra geral, tá? Se a gente olhar de uma maneira geral, a chance de sucesso de uma droga que é representante dessa oncologia de precisão, a gente chama de terapia-alvo, né? A chance de sucesso é 6 vezes maior do que da quimioterapia. Então, ganhamos muito em eficácia. Os danos, né, são... Né? E os efeitos colaterais menores. Sim. Né? Não é que não tem efeito colateral, sabe? Mas são muito menores do que com a quimioterapia. Muito menos graves, né? O paciente passa a ter uma qualidade de vida melhor e, acima de tudo, né, uma chance de um desfecho positivo do tratamento 6 vezes maior, em média. Sabe uma coisa que me preocupa, doutor? Você estava falando e eu estou pensando aqui comigo. O tratamento do câncer, dependendo do tipo de câncer que a pessoa tenha, ele é muito alto, muito caro. Muito. Né? Quando a gente fala sobre esse ponto de vista da oncologia de precisão, doutor, estou falando aí sobre essa eficácia, né, de você
atingir com uma droga específica aquele câncer específico também, obviamente que essas medicações são muito caras, né, doutor? Certo. Aí, por exemplo, como é que fica isso daí? Porque, por exemplo, eu acho que tem uma questão um tanto meio delicada, por exemplo, que eu não sei se normalmente, por exemplo, os planos de assistência médica, eles cobrem esse tipo de tratamento. Outra questão, por exemplo, SUS, eu imagino que não cubra. Mas, se as pessoas entrarem com uma ação judicial, a partir de uma determinação da justiça, o SUS é obrigado a custear esse tratamento. Eu estou falando sobre esses pontos, gente, que é interessante também que a gente tenha um olhar geral, né, sobre essa questão. Quer dizer, está evoluindo muito, graças a Deus, excelente. Mas a gente também tem uma preocupação muito grande sobre o lado social. Isso. Também, né, doutor? Como é que está essa questão, doutor? A gente qualifica isso normalmente, nós dizemos que é uma preocupação, né, que esses novos tratamentos, que tanto o setor privado da medicina, que são as seguradoras, os planos de saúde, mas também o setor público da saúde, né, o SUS, que eles achem maneiras de dar acesso, né, à população a esses novos medicamentos. Não adianta nada ter um medicamento maravilhoso e por questões de custo, a maioria da população não ter acesso a isso. Sim. Então esse é um desafio, sabe? Essa equação precisa ser mais equilibrada, né? Os medicamentos, a hora que eles têm alvos específicos, né? Eles também são, vamos usar uma expressão, eles têm um nicho de pacientes menor que tem aquele alvo. Então aquela base que vai remunerar a medicação, a pesquisa, o desenvolvimento, acaba sendo menor, né? Então com isso, realmente, esses medicamentos chegam ao mercado com um custo muito elevado. E essa é uma discussão no mundo todo, não é só no Brasil. Ah, não, com essa certeza. É uma discussão no mundo todo. E estão se pesquisando, então, novos modelos de comercialização, de remuneração dessas medicações, para que a gente consiga dar acesso à população. Hoje, você me perguntou, para muitas dessas novas terapias, os planos de saúde, sim, já tem a previsão de cobrir o custo, e para algumas delas, não a totalidade também, nós temos esse tipo de medicação no SUS. E há um esforço constante, tanto da gestão do serviço público, quanto dos gestores do serviço privado de saúde, de tentar viabilizar que cada vez um maior número de novos tratamentos estejam acessíveis à população. Ô doutor, só para a gente poder ter uma ideia, porque as pessoas elas são curiosas. Pois não. Né? Hoje, em média, quando a gente fala, por exemplo, da oncologia de precisão, e aí a gente está falando sobre novas drogas mais eficazes no tratamento, tá? Custo, por exemplo, de um medicamento desse, ele pode variar de quanto a quanto? Para as pessoas terem uma ideia. Olha, tem uma medicação, por exemplo, para câncer de pulmão, muito importante, porque aumentou muito a eficácia, diminuiu os efeitos colaterais, e ela é específica para aqueles pacientes que têm uma determinada mutação, então não para todos os pacientes. É um exemplo muito bom de terapia-alvo, né? Esse medicamento, por exemplo, ele tem um custo de aproximadamente R$30 mil a caixinha, o que significa que um comprimido por dia custa R$1.000. Então esse é um exemplo. E não dá, por exemplo, doutor, para você precisar quanto tempo vai durar o tratamento. Não, né? Esse é o tipo da medicação que enquanto a doença está sob controle, o paciente vai precisar, como se fosse um hipertenso ou um diabético, que fica bem porque está usando o tratamento, está usando a medicação, e com isso, então, a doença fica controlada. Assim como o hipertenso e o diabético, se parar essa medicação, se ela for interrompida, nós damos uma oportunidade para a doença ficar sem controle e causar, então,
problemas para o paciente. Agora, você sabe, doutor, que uma coisa também que me vem à cabeça nesse momento é o seguinte, por exemplo, se você ficar muito tempo em um tratamento, levando-se em conta os efeitos colaterais, o custo, vamos dizer assim, para a SUS, ou até mesmo para os próprios seguros de saúde do país, acaba ficando elevado se for prolongado. Eu acho que o senhor vai entender aonde que eu quero chegar. Quando eu falo, por exemplo, numa oncologia de precisão, um medicamento eficaz, eu imagino, por exemplo, que o tempo de tratamento para recuperação e provável cura, ele pode ser elevado, mas ele ocorre num tempo menor do que o tradicional, né, da quimioterapia, por exemplo. Né? Então, se você for avaliar, por exemplo, um pelo outro, né, o custo do tratamento prolongado, muitas vezes ele pode sair até mais caro do que você utilizar, por exemplo, uma oncologia de precisão. E o que você está falando é muito importante. Né? Esse conceito que avalia, né, custo-benefício do tratamento, na área médica, né, a gente chama isso de farmacoeconomia. Uhum. É uma ciência. Sim, sim. Né? E estudos de farmacoeconomia são realizados exatamente para responder a pergunta que você fez. Então, há já estudos publicados na literatura científica, estudos de farmacoeconomia, que mostram, por exemplo, que um medicamento que a princípio te causa um choque, nossa, mas uma caixa de comprimidos custa 30 mil reais. Tá. Mas quando você observa que esse paciente que está tomando esse medicamento, ele interna menos, ele vai menos ao pronto-socorro, como a doença fica controlada, ele tem menos complicações, Sim. ele usa menos a estrutura da saúde, tanto de internação quanto de exames, né? A farmacoeconomia é capaz de computar tudo isso e muitas vezes a conclusão é que, sim, o custo da caixinha do remédio é alto, mas quando a gente vai ver o tratamento, se comparado com o tratamento antigo, em que o paciente piora rápido, precisa de internação, precisa de UTI, que é uma medicina de altíssimo custo. Aí você começa a perceber que na oncologia de precisão você pode ter de fato um ganho. Apesar de à primeira vista o custo de uma caixa de remédio 30 mil reais parecer ser uma coisa meio desproposital. Mas se você avalia sob o ponto de vista do custo-benefício, né, doutor? Então é isso, uma das preocupações hoje quando se toca nesse tema, né, é que não se faça uma avaliação prematura e superficial, exclusivamente do custo do remédio. É importante, quando se vai debater essa questão, realmente se falar em farmacoeconomia, em colocar tudo isso sob computado, fazer esse estudo em que a gente leva em consideração todos esses elementos, e não só o custo direto do remédio. Gente, o nosso bate-papo com o Dr. Paulo Pizão, ele vai estar disponibilizado no site do Panorama de Negócios, www.panoramadenegócios.com.br. Lá nós temos uma aba de podcast, que estão todos os podcasts com os mais diversos temas e convidados, desde que nós lançamos em outubro de 2023. Então você vai lá, acessa www.panoramadenegócios.com.br. E nós estamos recebendo o Dr. Paulo Pizão, que é um médico oncologista, né? A gente está falando sobre saúde, a gente está falando também de boas notícias, que quando se fala de câncer, muitas pessoas torcem o nariz, né? Nossa, eu não gosto de falar disso. Mas é importante que se fale, né? Para as pessoas verem como a pesquisa ela tem sido importante e incansável, né? No sentido de trazer soluções e melhorar a qualidade de vida e salvar vidas, né? Doutor Paulo, as pessoas perguntam muito, e eu queria tirar essa dúvida com o senhor também. O câncer, ele pode ser uma doença
hereditária, por exemplo, vamos supor, se há um histórico na família de pessoas que tiveram câncer, tá? Existe essa possibilidade da hereditariedade. Outra questão é o seguinte, por exemplo, famílias que nunca tiveram um quadro de câncer, tá? Pode ocorrer, por exemplo, de alguém da família ter câncer? Ótima pergunta, e você tem razão. Então, é frequente essa pergunta das pessoas, né? Então, a resposta correta para isso é dizer o seguinte: os estudos modernos evidenciam o quê? Que a maioria dos tipos de câncer, né, são consequências do nosso estilo de vida. Na verdade, são decisões que nós tomamos diariamente, na nossa alimentação, fumar ou não fumar, o quanto de bebida alcoólica a gente ingere, né? Então um consumo alto de bebida alcoólica aumenta o risco de uma pessoa desenvolver câncer, né? O sedentarismo, que hoje é uma questão, né? Comento com as pessoas, né? A gente não levanta hoje nem para trocar o canal da televisão, né? Porque tudo é feito com controle remoto, etc., né? A obesidade, né? O excesso de peso, a célula de gordura no nosso corpo, ela não é só um inconveniente porque esteticamente ou porque a gente gordo, a roupa não cabe. Na verdade, essa célula, né? Ela é bioquimicamente ativa. E a gente sabe que a célula de gordura pode produzir certos hormônios que são facilitadores do desenvolvimento da célula tumoral. Né? Então, a maioria dos tumores são provocados, são consequência, na verdade, do nosso estilo de vida. Vamos lembrar, por exemplo, qual é o tipo de câncer mais comum no mundo? O câncer de pele. E qual é o grande vilão no caso do câncer de pele? A exposição exagerada ao sol, né? Então, e sem o uso, por exemplo, de protetor solar, exato, né, doutor? Então, eu me lembro da minha avó, que nem era médica nem nada, era uma pessoa muito simples, mas que na época que nós éramos crianças, ela já falava: olha, evita o sol das 10 da manhã às 4 da tarde, que é uma recomendação que eu repito para os meus pacientes e pessoas que me perguntam sobre isso hoje. Então, o exagero à exposição solar, né, principalmente nesse horário em que há maior quantidade de radiação, é um fator de risco muito importante, né? Agora, cerca de 5 a 10%, então é uma porcentagem pequena proporcionalmente, né, dos tumores podem sim ter um caráter genético hereditário, como você mencionou. Então, pode uma mutação, por exemplo, passar da geração dos pais para os descendentes? Pode. Mas veja bem... Um índice muito pequeno, né, muito pequeno. Então, qual que é a boa notícia? Eu olho isso com um lado positivo. Então, qual que é a boa notícia? Diferente, muitas vezes, do que as pessoas ao meu lado, às vezes, por não saber que eu sou médico, as pessoas comentam assim: nossa, fulano teve câncer, Deus esqueceu dele. Né? Nossa, foi um castigo. Nossa, né? Então, ao contrário do que as pessoas podem às vezes pensar, de que o câncer é uma forma de sina, uma forma de castigo, na verdade nós temos controle sobre o nosso risco de câncer. Né? Nós podemos diminuir muito ao longo da nossa vida a chance de desenvolver o câncer fazendo boas escolhas, né? Tendo qualidade de vida, né, doutor? Exatamente. Na verdade, às vezes é tão simples, né? As pessoas complicam demais, né? Exatamente, Então, está ao nosso alcance, cada um de nós como indivíduo, né? Está ao nosso alcance mudar essa chance, esse risco de câncer. Como? A pessoa que fuma, parar de fumar. Sempre vale a pena parar de fumar. Não importa por quanto tempo ou que idade você tenha. Eu sou um exemplo, viu, doutor? Que precisa parar ou que não, que eu parei. Ótimo. E olha, só ter uma ideia, até para quem está nos acompanhando nesse momento, em 2021, eu estava, na ocasião, com 54 para 55 anos. Fiz um exame cardiológico específico e detectou que eu estava com 60% de comprometimento no coração.
Aí eu passei por uma cirurgia cardíaca, eu instalei duas pontes mamárias e eu fumava. Meu último cigarro, não esqueço, foi no dia 8 de julho de 2021. E eu fumei dos 18 aos 55 anos. Aí eu cheguei à conclusão, doutor, que eu não era viciado. Porque se eu fosse viciado, eu não teria parado automaticamente. Eu parei no dia 8 de julho de 2021, foi o meu último cigarro. Hoje eu me sinto tão bem, doutor. Sabe, que sinceramente eu deveria ter tomado essa decisão anteriormente. Né? Eu não tomei por conta de... Mas um detalhe, doutor, é o seguinte. A gente está quase encerrando o podcast Panorama de Negócios, mas eu não poderia deixar de falar com o senhor sobre uma questão muito importante no que tange, por exemplo, do paciente oncológico que se curou daquela doença, mas durante o decorrer do tratamento mexeu muito psicologicamente com esse paciente, com a família desse paciente. Muitas vezes, por exemplo, dependendo do tipo de tratamento, ele teve que se afastar do trabalho. E existe uma questão delicada que é de recompor esse paciente, de recompor a família desse paciente, que é no pós-cura, né? E isso daí é conhecido como survivorship. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque a questão no Brasil está começando a mudar o paradigma em relação a isso, de verificar o quanto isso é importante, mas é importante cada vez mais que se destaque sobre essa questão. Eu queria que o senhor falasse assim, em linhas gerais, sobre isso. Ótimo, é uma oportunidade importante, eu acho que é um conceito novo, né, um conceito moderno, que a gente precisa estar levando realmente essa informação para as pessoas. Então, o survivorship, né, que seria como se fosse assim, a jornada do paciente que sobreviveu ao câncer, né, é uma mudança de paradigma, como você mesmo disse. O que acontecia antes? Sendo muito sincero com você, né, fazendo até uma autocrítica aqui da medicina e dos médicos, do papel dos médicos. O que acontecia antes é que a gente, quando o paciente encerrava o tratamento e que os exames mostravam que havia ocorrido o desaparecimento completo de todos os sinais, todos os indícios da doença, do câncer, né? Mas que o paciente virava e falava assim, doutor, por exemplo, eu não recuperei o nível de energia, de disposição que eu tinha antes do tratamento. E isso está me prejudicando no trabalho, nas minhas atividades, etc. E muitas vezes, sendo muito sincero com você, o que o paciente ouviu do médico mas você está reclamando do quê? Porque você ficou livre do câncer, né? Você se curou, né? Você se curou. Então, existiu, durante algum tempo, uma falta de atenção para essas situações que são decorrentes ou da doença ou do próprio tratamento e que aquelas pessoas que se curaram ainda vivem esse problema. Hoje, nós estamos, graças a Deus, curando cada vez um número maior de pessoas. Estatística, por exemplo, dos Estados Unidos, estimam que cerca de 10% da população viva hoje nos Estados Unidos é sobrevivente do câncer. Olha. São milhões de pessoas. E isso, graças ao sucesso dos tratamentos, Sim. por exemplo, da oncologia da precisão, tem uma perspectiva de aumentar em muitos milhões nas próximas décadas, tá? E uma coisa muito importante... Mais uma boa notícia, viu, gente? E uma coisa muito importante, o que os estudos mostram? Que 20 anos depois de uma pessoa encerrar o tratamento, ou como é feito nos estudos, um grupo de pessoas que encerraram o tratamento há décadas atrás, quando você compara esse mesmo grupo com um grupo que não teve câncer, que não fez tratamento, mas com a mesma idade, o mesmo grupo social, etc., a saúde desse grupo de pessoas que passou pelo tratamento do câncer
não é igual. Essas pessoas têm muito mais problemas de saúde. Então, isso foi o que desencadeou, na verdade, esse olhar e essa preocupação para esse grupo de pessoas que, apesar de ter se curado do câncer, elas, na verdade, não estão bem, elas não estão plenamente recuperadas. A doença, o câncer desapareceu, mas elas não conseguiram se reintegrar completamente à sua vida, seja profissional, seja na família, seja nas suas atividades sociais, né? Então, hoje está se desenvolvendo um trabalho específico para esse sobrevivente do câncer, com um olhar multidisciplinar. Então, vai desde uma preocupação da assistente social, né, no sentido de dizer, olha, talvez por causa da doença ou do tratamento, você não esteja mais apto para executar aquela função que você executava antes. E aqui, me permita fazer um parênteses, os estudos mostram, por exemplo, que tanto quimioterapia quanto radioterapia, como hormonioterapia, imunoterapia, elas podem provocar, por exemplo, alterações cognitivas, em que o paciente tem um problema de concentração. Me lembro muito claramente de uma jovem empresária, né, que me disse, doutor, depois que eu terminei o tratamento, com sucesso, estou curada do câncer, mas quando eu estou numa reunião, eu não consigo mais manter o foco, a mesma atenção. Eu estou sempre, assim, a questão foco, raciocínio, parece que ela usava uma expressão que vários pacientes usam, parece que tem uma nuvem, parece que tem uma neblina, né? Então, e isso hoje a gente sabe que é um problema que pode afetar, por exemplo, até 40% dos pacientes que passaram pelo tratamento do câncer. É um índice elevado, né? Muito elevado, né? Quase 50%. Exato. E a indústria farmacêutica, apesar de muitas pesquisas, ainda nós não temos, por exemplo, um remédio específico para recuperar essas alterações cognitivas. Então, hoje o que a gente sabe pela neurociência é que essas pessoas precisam... nós temos que estimular esse paciente a se envolver com processos em que ele aprenda coisas novas. Então, por exemplo, estimular essa pessoa a ir aprender um idioma novo, ou um instrumento musical, porque os estudos mostram que essas áreas do cérebro que ficaram prejudicadas são aquelas também que a pessoa exercita quando ela tem que aprender uma coisa nova. Então, hoje é muito importante, quando o paciente termina o tratamento do câncer, além de estimulá-lo a fazer atividade física, porque isso pode reduzir muito a chance do câncer recidivar, nós também temos que estimular esse paciente a exercitar-se mentalmente, cognitivamente. Então, é muito saudável que esse paciente se envolva com processos em que ele tenha que aprender coisas novas. E isso é uma forma de proteger o cérebro contra esses efeitos colaterais do tratamento. Mas também existem as sequelas físicas, né? Existem as sequelas emocionais. O tratamento do câncer, obviamente a gente faz de tudo, mas ele para algumas pessoas é uma depressão, né? Não, é um processo traumático, né? É um processo traumático. Doloroso, pode gerar trauma, né? Na realidade. Então, é muito importante que essas pessoas elas encontrem. Então, o que é o survivorship, né? São locais, né, onde essas pessoas encontram uma equipe de profissionais atentos, né, preparados, porque você tem que estar preparado para ouvir e dizer isso é sequela, isso é consequência do tratamento. E, obviamente, então, ajudar essas pessoas. Também vou contar uma experiência de uma paciente que virou para mim ao me procurar e falou assim, doutor, eu terminei o tratamento do câncer faz 2 anos, mas eu fiquei com uma alteração de sensibilidade nas mãos e nos pés. Eu já passei por 8 neurologistas diferentes e já tentei vários medicamentos, nenhum deles sabe me dizer o que é. E tipicamente, quando ela me explicou, ela não tinha sido minha paciente durante o tratamento do câncer, mas quando eu vi o histórico dela, detectei que uma das medicações que ela utilizou na quimioterapia para ficar curada,
produz essa neurotoxicidade. Olha só. Acontece que o neurologista talvez não esteja familiarizado com isso. Ele não é do dia a dia dele. Aí que eu falo para você. São casos assim esporádicos. Exato. Assim. Então aí que eu falo para você que é importante que o paciente procure e encontre quem está realmente dedicado a esse olhar para tratar essas consequências do tratamento e, com isso, proporcionar uma verdadeira reintegração. O conceito de saúde, né, não é só a eliminação da doença, mas a reintegração a uma vida plena. Sim. E uma pessoa que precisa ficar indo em 8 especialistas diferentes, acho que todos vamos concordar que ela não está plenamente reintegrada. Ela está com certeza muito satisfeita, como todos ficamos com o desaparecimento do câncer, mas ela tem um problema que merece atenção. Então, o survivorship, né, é a estruturação de equipes e de serviços de saúde voltados para essa população de pacientes que venceu o câncer, mas que ainda tem uma série de problemas antes de conseguir realmente se reintegrar e ter a saúde plenamente recuperada. Gente, estamos encerrando mais um episódio do podcast Panorama de Negócios. Dr. Paulo Pizão, para mim é uma alegria muito grande receber o senhor aqui. Eu espero que nós tenhamos oportunidade de conversarmos outras vezes. Por que eu falo isso? Porque tem sempre novidades com relação ao tratamento do câncer e eu quero que o senhor tenha nesse canal, né, a oportunidade de nós levarmos esse conhecimento a quem está nos acompanhando. Então eu queria primeiramente agradecer demais, né, pelo fato do senhor ter aceito o nosso convite, de explicar para as pessoas questões tão delicadas, mas que ao mesmo tempo são tão importantes. Então muito obrigado, viu, doutor Paulo? Eu que agradeço a oportunidade. Quem me conhece e trabalha comigo sabe que eu gosto de dizer, o primeiro tratamento contra o câncer é boa informação, né? E muito obrigado, então, por me dar essa oportunidade de transmitir aí boa informação, e foi um prazer enorme estar aqui. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação.